Opa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Léo e hoje eu vou te ensinar a criar uma animação de idol muito simples, igual essa que você tá vendo aqui na sua tela agora, fechou? Bom, se você não sabe pra que serve uma animação de idol, basicamente é um tipo de animação que a gente vê na maioria das vezes quando a gente tá jogando. Sabe quando você tá controlando o seu personagem, caminhando com ele pra lá e pra cá, de repente você para o seu personagem e ele continua ali vivo, continua ali dando uma respiradinha, às vezes ele interage com algum elemento do cenário, alguma coisa assim. Essas são as animações de idol e é isso que a gente vai criar aqui hoje, é uma animação muito útil para quem trabalha com jogos ou para quem quer trabalhar com jogos. E nesse vídeo aqui eu quero te ensinar uma maneira muito simples de fazer essas animações e eu vou explicando mais ou menos o que eu tô fazendo e você vai entender exatamente tudo que você precisa entender para poder criar qualquer outro tipo de animação idol, seguindo mais ou menos esse processinho aqui. Então vem comigo. Bom, vamos lá, eu abri uma cena aqui no Maya, já deixei ela pré-configurada aqui mais ou menos, coloquei um rig aqui na tela. Não é dos rigs mais leves que eu já usei, inclusive eu achei ele bem pesadinho aqui, tá vendo? Ele tá dando umas travadinhas, mas é o suficiente pra gente fazer o que a gente quer, tá? E pra me ajudar, na verdade, a criar essa animação aqui de hoje, eu vou estar usando o Animbot, tá? Se você não tem ele, não tem problema, você vai conseguir fazer a animação do mesmo jeito, eu vou te mostrar como, mas eu gosto de usar o Animbot porque ele facilita bastante as coisas aqui pra mim e eu acho excelente aqui usar ele, fechou? Inclusive, se você quiser comprar ou baixar lá a versão de teste para você começar a usar e ver se vale a pena para você, eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode acessar aí e baixar que vai ser tudo maravilhosamente maravilhoso aí, vambora. Então beleza, já tô com a minha cena aberta aqui, vamos começar. Primeira coisa que eu quero fazer é selecionar um set aqui com todos os meus controles e vou criar aqui um controlador. Beleza, criei aqui um controlador, toda vez que eu clicar nesse botão, ele pega todos os controles para mim. Mas Léo, eu não tenho Animbot, como eu posso fazer isso? A maneira que eu conheço de fazer isso assim, de uma maneira simples, é criando na verdade uma layer, tá? Você pode criar uma layer aqui, com, ó, você pode selecionar tudo, cria uma layer com os objetos selecionados, espera ele carregar, aqui vai estar sua anim layer. Inclusive eu vou até usar isso aqui para fazer uma coisa, eu não vou animar na base animation aqui, eu vou animar nessa layer, tá bom? Dá o nome dela aqui de base, então posso só clicar com o botão direito dela aqui, clicar em select objects e ela vai selecionar para mim todos os meus objetos que estão dentro dessa layer, tá? É uma maneira de fazer isso que eu encontrei se você não tiver o Animbot aí para você usar. Tá, então fechou, vamos criar primeiro a nossa pose, a nossa primeira pose aqui que vai servir de base para todo o nosso idol. Bom pessoal, basicamente eu finalizei aqui minha pose, demorei um pouquinho pra fazer ela, mas acho que ficou bem legal. Tá uma pose até bem equilibrada. Eu vi que o rig tem algumas coisas que são dependentes aqui, por exemplo a cabeça, tá vendo? Tem tipo esse cabelinho, mas eu não vou me preocupar com ele por enquanto, tá? Eu vou animar tudo e depois a gente vê o que a gente faz com essas partes dependentes, tá? Vou desativar os controles aqui e dar uma girada em volta do rig só pra vocês darem uma olhadinha, ó. Eu tentei deixar uma pose que funciona legal de todos os ângulos, se você for dar uma olhadinha na pose, olha só, ela funciona legal de todos os ângulos que você olhar, ó. Principalmente aqui meio que de frente, assim, ela tem uma linha de ação bacana, dos bracinhos e tal. Então eu tentei criar uma coisa que fizesse sentido em todas as direções. E, inclusive, isso é uma coisa muito importante, tá? Se você estiver animando pra games, assim, normalmente nos games a gente não tem muito controle de qual a visão que o nosso player vai estar olhando, tá? Principalmente se for um jogo de mundo aberto e tal. Às vezes a câmera gira e tal, tem a perspectiva de outros players. Então é importante a gente pensar numa pose que funciona em mais de uma visualização, tá? De preferência que ela seja, no mínimo, equilibrada em todas as posições, em todas as visualizações. Bom, feito isso, a gente vai marcar um keyframe aqui e vamos marcar um keyframe aqui no nosso frame final. Por enquanto, a nossa animação vai terminar aqui no frame 80, tá? Eu vou apagar esse aqui que eu fiz no frame 120. Vou marcar aqui as nossas poses iniciais e finais. Então, basicamente, a gente já fez uma pose e agora a gente vai fazer a nossa segunda pose e a gente vai fazer esse idol só com essas duas poses. Depois de marcar o keyframe inicial e o final, a gente vai colocar aqui no 40 o nosso keyframe no meio. E aqui eu vou fazer a minha segunda pose. Então a gente vai fazer um idol baseado em duas poses e depois a gente vai colocando detalhes na animação usando as layers. Eu vou te mostrar certinho como a gente vai fazer isso. Só vem aqui comigo. Então vamos lá. Eu vou fazer nela aqui como se fosse uma respiração, tá? Eu quero que a minha animação base seja muito simples, muito básica. Só uma respiração do personagem pra gente sentir que ele tá vivo, fechou? Então vamos lá. Então vou subir um pouquinho a cintura dele aqui. Vamos subir um pouco o peito também. Vamos ver se a gente consegue, se a gente tem um controle para criar a respiração aqui. Talvez até tenha. Se não tiver, a gente vai improvisar utilizando outros controles, tá? Aqui pode virar um pouquinho mais para cá. A gente pode subir um pouquinho esse peito. Levantar um pouquinho mais. Um pouquinho só a cabeça.
Acho que a gente pode abrir um pouco mais o peito dela aqui também, ó. Já que a gente não tem o controle de respiração, pelo que eu entendi, a gente vai abrir um pouquinho o peito dela usando o controle da clavícula aqui. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque pode ser que fique uma sensação estranha, a gente pode precisar e voltar a mexer aqui e tudo mais. Mas relaxa que vai ficar muito bom. A gente vai brincando aqui. Ó, vou subir a mãozinha dela aqui. Ela vai fazer isso aqui com a mão. Acho que a gente pode pegar os dedos também e abrir um pouquinho mais. Opa. O ombro a gente pode jogar um pouquinho mais pra cima também. Vamos subir um pouquinho esse polo. O pezinho dela também eu vou subir um pouquinho mais. Na verdade aqui eu vou alterar na outra pose. Não gostei. Vamos deixar assim mesmo, bem sutil, bem macio. Aqui a gente vai trazer a mãozinha dela pra cá com uma pequena rotação aqui pra baixo. E vamos pegar aqui os controles também da mão. Só que aqui eu quero virar eles na direção oposta. Eu quero descer eles um pouquinho. Já vou salvando aqui, dando aquele Ctrl S. Não pode esquecer que o Maya é muito bom em dar crashes. Na real eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa mão aqui mais pra cima, na real. Beleza, já estamos aqui com as nossas duas poses prontas, tá? Basicamente, eu fiz uma pose dela mais embaixo aqui, bonitinha. E aqui como se ela tivesse dado uma respirada. Tipo, levantei um pouco mais o personagem, dei como se fosse uma respirada nela, pra ela levantar ali também um pouco as mãos e tudo mais. E agora a gente vai complementar essa animação aqui. Vamos ligar as linhas e vou ensinar pra vocês como fazer ali os offsets também. Vamos lá. Fechou. O que a gente quer que aconteça aqui agora nessa animação? Basicamente a gente não quer que a nossa animação fique passando com tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente não quer que todas as partes do corpo se movam com a mesma velocidade. Senão quando a gente der play, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Olha só, fica de uma maneira bem robótica, tá vendo? O nosso personagem tá só indo pra cima e pra baixo, de um jeito bem robótico. E isso a gente não quer, fechou? Então o que a gente vai fazer pra dar primeiro os primeiros offsets aqui, como a gente vai configurar isso aqui, fechou? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é ir selecionando as partes do nosso corpo. E pra criar esses offsets tem duas maneiras. Uma utilizando o Animbot, que é um pouco mais fácil, e a outra que também é fácil, pode ficar tranquilo, mas tipo, exige um clique a mais, vamos dizer assim. Então fechou. Primeira maneira é a gente selecionar o controle que a gente quer e basicamente segurando o Shift, selecionando e arrastando ele aqui, os nossos frames, utilizando esse botão aqui que basicamente vai trazer, vai arrastar o nosso keyframe de onde ele tá para a posição da nossa agulha no momento ali. Então o que a gente precisa entender para isso aqui funcionar, tá? Basicamente a gente vai pegar a cintura e vai levar ela como guia do nosso movimento. Então todas as outras partes do nosso corpo vão meio que seguir o movimento, então elas vão ter um offsetzinho de tempo ali e a gente vai fazer isso agora, fechou? Então vamos lá. Primeiro a gente já tem a cintura, eu vou deixar ela no lugar que ela tá. E agora eu vou mexer aqui no peito do nosso personagem. Então eu vou pegar o peito do nosso personagem e vou arrastar ele mais ou menos uns 3, 4 frames pra frente aqui. Então ele vai ficar uns 4 frames atrasado em relação ao movimento da cintura. Seguindo isso eu vou fazer a mesma coisa agora com os meus ombros. Eu vou pegar eles e vou jogar mais uns 4 frames aqui pra frente em relação ao meu peito, ou seja, ele vai ficar atrasado em relação ao peito, que já está atrasado em relação à cintura. Isso significa que eles vão seguindo meio que uma cadeia hierárquica assim de atraso de movimentos, tá? Lembrando que isso aqui é uma maneira didática de explicar a coisa, tá? Então beleza, eu coloquei ele, atrasei ele aqui mais esses 4 frames. Vou fazer a mesma coisa com a cabeça. E por último também vou fazer a mesma coisa com os braços. Só que os braços eu vou jogar só mais 2 frames pra frente, fechou? Não vou deixar eles tão atrasados assim também não. Vou jogar mais 2 frames pra frente. E agora por último eu vou selecionar as mãozinhas aqui, tá? Pra você selecionar. No meu caso do meu rig aqui eu gosto de selecionar tudo. E depois eu só tiro a seleção do que eu não quero, que é isso aqui e isso aqui. Eu não quero a seleção dessas coisas. Então eu venho e jogo eles pra cá. Jogo mais uns 3 frames aqui e jogo eles pra cá. E eu gosto de usar também o Animbot pra poder selecionar já. Ele já seleciona espelhado pra mim do outro lado quando eu preciso, então já é bem bacaninha aqui, mas você pode só simplesmente fazer a mesma coisa que você fez aqui, seleciona tudo e vai tirando as seleções, é bem tranquilo. Então agora se a gente já dar um play, olha só, as coisas já vão estar se movimentando com tempos diferentes, olha só, a gente vai ver que a cintura vai estar meio que chegando primeiro, depois o peito, depois os ombros, depois os braços e por último os dedos aqui e a cabeça também. Porém, ainda com todo esse offset que a gente fez aqui, que eu acho que já tá bem legal, o movimento ainda tá um pouco estranho, né? O personagem ele tá meio durinho ali e aparentemente quando a gente tá finalizando o ciclo aqui, ele dá uma travadinha para começar o ciclo de novo. E isso a gente vai corrigir agora brincando no gráfico, fechou? Então vamos lá, eu vou fechar aqui o meu channel box e eu vou abrir direto o meu Graph Editor aqui pra gente poder brincar aqui na nossa animação. Então vamos lá, vamos pegar primeiro a cintura e só dar uma conferida aí como ela tá funcionando aqui. Eu acho que tá legal, não tem nada que a gente precise mexer na cintura por enquanto. Vamos mexer primeiro então no peito do nosso personagem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é basicamente selecionar todos os keyframes, vir aqui na View, vir aqui nas curvas e
selecionar o No Weighted Tangents. O que isso significa? Significa ali que eu vou perder o controle de peso dos nossos keyframes. Então eu não vou poder meio que escalar os keyframes para poder aumentar ali o tamanho da curva, fechou? Isso não é um problema, tá? Na verdade isso aqui vai facilitar bastante o nosso trabalho. O que a gente quer fazer aqui agora é criar uma animação meio que contrária à direção que a gente fez aqui, tá vendo? Essa direção aqui que a gente fez com o nosso peito, para poder criar aquela sensação de que ela tá respirando, de fato, que ela tá inspirando e expirando aqui pro personagem. Então basicamente eu vou selecionar os meus dois keyframes e depois eu vou vir aqui e selecionar apenas um lado deles. Lembrando que se você seleciona o lado direito de um keyframe, você tem que selecionar o lado direito do outro também, fechou? Então eu vou fazer basicamente isso aqui com o meu keyframe. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a direção oposta ao movimento que eu tinha criado antes aqui no meu keyframe e vou fazer esse movimento contrário aqui, tá vendo? A gente tá criando meio que uma curva pro lado contrário ao que a gente tinha feito no nosso movimento principal. Ó, então fiz isso, vamos dar um ajustezinho nela aqui para ficar legal. E eu acho que já tá bacana, já vai ser o suficiente para poder ajustar essa movimentação na curva. E a gente vai fazer isso agora para todos os lados, fechou? Então seleciono os dois keyframes, seleciono um lado apenas dos dois keyframes e eu venho aqui e ajusto eles até ficar com a curva pro lado invertido aqui e depois ela vai fazer a curva, tá? Então é como se ela estivesse antecipando para depois fazer o nosso movimento ali, tá? Então vamos fazer com tudo aqui. Beleza, e feito isso, a gente já tá com o peito do personagem pronto, já tá praticamente polido, vamos dizer assim, pelo menos dessa base da animação. E uma coisa que a gente vai notar é que a gente já vai ter uma sensação um pouco melhor, pelo menos do controle aqui do peito, tá vendo? Eu sei que é meio difícil olhar só para um controle quando a gente tem muita coisa mexendo na tela, mas o controle do peito agora ele finaliza a animação com a mesma velocidade que ele tá começando, tá? Uma coisa importante que eu quero explicar para vocês sobre fazer isso aqui que a gente fez agora é que é o seguinte, quando a gente faz isso aqui, o que a gente tá fazendo na verdade é que a nossa animação, ela vai terminar com uma velocidade, tá vendo? Ela vai terminar com a linha indo numa direção, com a linha do nosso gráfico indo numa direção, e como ela vai ciclar para recomeçar de novo, ela precisa estar começando do outro lado na mesma velocidade que ela tá terminando aqui. Isso vai fazer com que não crie aqueles popzinhos, aquelas tremidas quando a gente tem o reinício do nosso ciclo, quando a gente termina a animação e começa de novo para ela ciclar, tá bom? E agora basicamente o que a gente precisa é fazer isso que a gente fez agora com todos os nossos outros controles, fechou? Então vamos lá, eu vou pegar agora aqui o controle dos ombros, a gente vai fazer a mesma coisa. Lembrando que toda vez que você for pegar um controle novo para poder fazer, se o seu não tiver setado isso automaticamente, você vai ter que vir aqui em Curves e colocar em No Weighted Tangents, ok? E aí ele vai facilitar para você. Que caso você anime com o peso das keyframes ligadas, provavelmente você vai ter que ficar ajustando manualmente um por um, tá? Porque elas não vão rotacionar ali na mesma medida de uma para outra. Então é interessante usar desse jeito aqui que vai facilitar muito a sua vida. Que é a mesma coisa, a gente vai criar essas pequenas movimentações. Opa, aqui eu selecionei errado, tá vendo? Basicamente a curva precisa terminar em direção a minha curva maior e a gente vai criar como se fosse uma antecipaçãozinha aqui, uma contra-animação aqui. Opa, voltando aqui depois de fazer o polishing da nossa animação, pelo menos da primeira parte dela aqui, se eu der um play agora vocês vão ver, vou até trocar de câmera aqui, essa câmera aqui mostrando várias visões, se a gente der um play agora na nossa animação, inclusive se você quiser saber como eu fiz essas várias visões aqui da câmera, deixa um comentário aqui embaixo, isso é um pluginzinho muito legal, eu posso estar mostrando pra vocês também. Então quando eu dou um play aqui, a gente já consegue ver que a animação já tá visualmente bem mais agradável, a gente não tem mais tanto aqueles probleminhas que tinha da animação não conseguir ciclar direito, ela já tá funcionando bem legal. E o que acontece? Pra uma animação de um personagem que vai ficar no fundo da tela, um personagem coadjuvante ali, um personagem que ele não vai estar sendo visto sempre, talvez um NPC, pra mim essa animação já estaria suficiente, tá? Eu faria mais alguns detalhes ali, provavelmente nas mãos e tudo mais, mas pra uma animação de um personagem que vai ficar de fundo, não um personagem principal, isso aqui já bastaria, já estaria bem tranquilo, já funciona muito bem. O personagem tá vivo, tá funcionando, ele tá respirando, ou seja, rapidamente a gente conseguiu fazer esse idle funcionar aqui. Agora, se a gente quiser fazer uma coisa um pouco mais completa, o que eu gosto de fazer é criar aqui mais uma layer e adicionando essas camadas de detalhes. É o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Se você der uma olhada aqui, vai ver que eu habilitei mais controles no meu personagem, tá bom? Esse personagem aqui tem muitos controles, principalmente aqui para as roupas e tudo mais. Eu dei uma procurada aqui, eu encontrei e habilitei esses controles pra gente fazer mais detalhes aqui na nossa animação, e é o que eu vou fazer aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um lock nessa layer que eu fiz essa animação base, isso significa que não tem como eu mexer nela mais por enquanto esse cadeadinho estiver fechado, para poder deixar as coisas um pouco mais seguras aqui e eu conseguir criar uma nova layer aqui, criar esses detalhes de animação sem correr o risco
de mexer na layer de baixo, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui, vou selecionar todos os controles de novo. Agora que eu coloquei mais controles na minha tela, eu vou selecionar todos de novo, vou clicar com o botão direito e adicionar na seleção aqui do meu Animbot para ter certeza de que eu tô pegando todos os controles. E agora eu vou selecionar todos eles, vir aqui em Layers e vou vir aqui em criar layer com selecionados aqui, fechou? Create layer from selected, alguma coisa assim. Eu vou renomear essa layer aqui para detalhes, que é onde a gente vai fazer mais alguns detalhes da nossa animação. E se você quiser fazer se você quiser trocar, inclusive a cor dos keyframes, pode estar clicando com o botão direito aqui em cima dessa bolinha e a gente pode trocar aqui. Vou colocar os keyframes aqui todos azul, tá bom? Todos os keyframes que a gente marcar nessa layer, eles vão ficar pintados de azul aqui na nossa timeline, tá? Qual que é a utilidade disso? Sinceramente, eu acho que é só organização, não sei uma utilidade prática, mas eu acho que fica legal para organizar por cor aqui, fica fácil de identificar quais são os keyframes. Então eu vou salvar um keyframe na 1 e na 80, que são as nossas bases aqui da movimentação, tá? E a gente vai agora criar os pequenos detalhes aqui. O primeiro detalhe que eu quero fazer, ainda na nossa pose 1, é colocar esse chapéu dela, né? Ela tem tipo um chapéu aqui, eu quero colocar isso numa posição que fique tipo decente, sabe? Tava bem feio ali do jeito que tava, não tava numa pose legal. Eu não sei se isso aqui é um chapéu, eu acho que é, né? É tipo um gorrinho que ela usa, só que tem uma aparência muito estranha. De qualquer forma, vamos posicionar isso aqui pra ficar legal e pra não ficar muito em cima também do braço dela aqui, tá? Então vou deixar ele quase encostadinho aqui no bumbum dela aqui, ó, beleza, tá bacana. E tá com um shape legal agora, tipo, a gente consegue visualizar bacana agora, tá vendo? Ele tem uma silhueta e tudo mais, então eu consigo visualizar legal o chapéuzinho dela aqui. E também eu quero posicionar esses tecidos aqui, tá vendo? Ela tem tipo uma saia e tudo mais, eu quero posicionar aqui pra ficar certinho. Vamos ver se eu consigo deixar pelo menos um pouco mais certinho, né? Que dá pra ver aqui que isso aqui não é das coisas mais simples de alterar, pra falar a verdade. Vamos ver aqui, ó, esse outro lado aqui também a gente vai jogar pra baixo. Vamos tentar fazer uma parada legal aqui, tá? Eu vou tentar deixar esse tecido macio aqui, né? Lembrando que isso depende um pouco do rig que você tá usando também, tá? Se você não estiver usando um rig tão complexo igual esse aqui, com tecido e tudo mais, as coisas vão ser bem mais fáceis aí pro que você tá fazendo. Mas aqui, como eu escolhi usar esse rig e ele tem alguns tecidos, tem algumas coisas assim, eu tô acabando tendo um pouco mais de trabalho pra resolver as coisas, né? Então, vamos lá. Vou jogar esse aqui pra baixo também, passar ele aqui pra cá e jogar ele aqui meio que pra baixo, aqui, como se fosse apoiado no bumbum aqui do personagem. Ó, vamos ver, beleza, os tecidos já estão todos para baixo. E nesse aqui eu vou criar só um detalhe aqui, como se ele, vou fazer tipo um shapezinho nele aqui para ele não ficar 100% chapado, sabe? Eu acho que vai ficar legal se a gente não deixar ele 100% em linha reta aqui, sabe? Eu vou fazer até um pouquinho para cá também. Eita, eu acabei ligando o wireframe aqui das coisas. Beleza, vamos mexer um pouquinho mais aqui. Não, tá bacana, tá? Para uma base, eu acho que isso aqui tá funcionando legal, tá? Então, se a gente for pegar o frame 80, tava assim, tudo tortão antes, e agora a gente organizou tudo, ó, tá bem bonitinho agora, as coisas estão funcionando um pouco melhor aqui. Agora que eu vi, cara, ela tem uma cabeça na cintura, que bizarro, muito bizarro, mas achei legal. Vamos pegar agora esse frame e copiar para o último frame, tá? Se você não tiver o Animbot, você pode só clicar com o botão direito aqui, ó, copy e dar paste, tá? Aqui na frente, ou você pode fazer no Graph Editor também, funciona, pode selecionar todos os controles aqui, você vai copiar, lembra de selecionar só a layer que você quer, dá um Ctrl C aqui, Ctrl V, e ele já vai dar o Ctrl V no frame que você quer, tá bom? Vou até fazer uma coisa aqui nas curvas já para adiantar, que é selecionar todas as curvas e colocar no modo não weighted, tá? Pra gente não ter aquela questão do peso nas curvas, já vai facilitar um pouco a nossa vida também. Vamos fechar aqui agora o Channel Box e o Graph Editor. Beleza, estamos aqui com o nosso personagem aberto. E agora a gente vai fazer os primeiros detalhes aqui na nossa animação, fechou? O primeiro dos detalhes que eu quero fazer é no próprio tecido mesmo, tá? Vamos começar a pegar essas pontinhas desse tecido aqui e começar a brincar um pouquinho com eles, ó. Se a gente for ver, a cabeça do nosso personagem também tá seguindo o chapéu, né? Tá seguindo muito a cabeça. Isso eu acho um pouco perigoso, na real, porque pode criar uma balançada muito bizarra na nossa animação e a gente não quer isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desabilitar essa função aqui, que basicamente vai fazer com que essa rotação do nosso controle não siga a rotação da cabeça, tá? O Translate vai seguir, tá? Mas a rotação não vai seguir. Então ela vai meio que se manter ali no lugar, o que vai facilitar bastante a nossa animação, tá? Só que eu vou usar uma outra funçãozinha do Animbot aqui também, que é basicamente essa aqui, que ela vai copiar a nossa posição em relação ao mundo, tá? E quando a gente colar ela aqui, mesmo alterando o controle, ela vai se manter no mesmo lugar, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, e agora a gente tem que ela não tá seguindo mais a rotação da cabeça, tá seguindo só o Translate. Isso vai deixar muito mais fácil as coisas pra gente, tá? Inclusive, vamos mexer nisso aqui agora, ó. Vamos trazer ela aqui pra baixo, continuar, manter ela apoiadinha na cintura aqui, ó. Aqui a gente vai jogar ela pra cima. E vamos fazer um movimentinho aqui com a ponta da cauda também, do chapéu, que eu acho que vai ficar legal.
aqui também acho que vai ficar bacana. A gente der um play, ó, tá vendo? A gente tem um movimentinho ali, tá batendo, né? O movimento tá batendo porque a gente fez ele meio que... A gente ainda não mexeu no gráfico, mas já dá pra sentir o que vai acontecer. Então vamos arrumar ele aqui no gráfico. Não é difícil de arrumar, mesma coisa que a gente já fez, tá, pessoal? Então vamos selecionar aqui primeiro os nossos keyframes, vamos pegar as rotações. Ó, e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Ó. Basicamente, a gente vai alinhar as velocidades de entrada e de saída do ciclo. Então, o ciclo vai começar com a mesma velocidade que ele está terminando. Isso significa que ele não vai dar esse popzinho, essa batidinha que ele dá no movimento na hora de ciclar, tá bom? Isso é uma coisa até bem tranquila de resolver. O único chato disso aqui é que é um procedimento que você vai ficar repetindo várias vezes. Eu não sei se tem um script para resolver isso no automático. Ficaria muito feliz se tivesse. Se você souber, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber que tem um script que resolve isso aqui já no automático. Então agora vamos fazer a mesma coisa com a pontinha aqui. Na maioria das vezes dá para resolver todas juntas. Esse aqui não é um caso que dá, então a gente vai fazer manualmente mesmo, sem problemas. Aqui aconteceu uma coisa bem legal que às vezes acontece quando eu tô animando os ciclos. Eu tenho uma maneira de resolver isso aqui que eu acho que é bacana. Tá vendo que aqui, quando eu tento fazer as duas curvas começarem e terminarem com a mesma velocidade, elas criam um shape bem estranho aqui, tá vendo? A curva fica toda torta, meio bugada. O que eu gosto de fazer aqui é selecionar esses dois frames e alterar os dois juntos, tá? Até que eles atinjam ali um equilíbrio do que está acontecendo no movimento, tá? Então elas meio que vão atingir ali meio que um equilíbriozinho das duas, tá vendo? Ó, agora a curva não tá, ó, aqui ela fica com shape estranho, mas aqui ela fica mais certinha. Óbvio, fazer isso vai alterar o movimento, tá? Isso é uma coisa meio que de teste, tá? Você vai testar, vai fazer no tentativa e erro para ver se vai funcionar legal, tá? Porque isso vai estar mexendo diretamente com o seu movimento, com a amplitude do seu movimento, tá? Mas não deixa de ser uma maneira que funciona para resolver isso aqui, tá? Ó, aqui não tá funcionando legal, a gente vai mexer no tamanho mesmo da curva, ó. Ó, agora já deu uma melhorada. Bom, terminei de fazer aqui basicamente o polishzinho do jeito que eu mostrei pra vocês, de mexer na curva de entrada e de saída. E olha só como tá bem liso, olha só, a movimentação aqui da ponta do nosso chapéu chicoteando tá bem lisa, se você der uma olhadinha aqui, ó, tá funcionando muito bem, tá ciclando perfeitamente. Então a gente pode passar aqui pros próximos detalhes aqui, onde eu quero mexer um pouquinho na mão aqui do nosso personagem, tá bom? E o que eu quero fazer aqui na mão do nosso personagem? Basicamente, eu não gostei muito daquela rotação que eu tinha colocado, mas eu acho que ela funciona bem de certa maneira. Porém, eu quero fazer um certo atraso nela aqui, ó. Eu quero que essa mão ela esteja voltando aqui nesse momento e aqui ela esteja subindo aqui pronta para começar a descer de novo, tá? E eu quero fazer uma coisa parecida com essa mão aqui também. Fechou. Beleza, feito isso, vamos fazer o mesmo esquema de novo, tá? Só aqui a diferença é que a gente mexeu só nas rotações, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. O chato de fazer esses ciclos é que é um processinho bem repetitivo, então eu vou acelerar várias partes desse vídeo aqui para que vocês não fiquem muito entediados aí também. Olha só, mais um exemplo daquilo que eu tinha falado para vocês, da curva tá funcionando de uma maneira diferente. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é o que eu tinha falado de mexer na distância aqui dos nossos keyframes. E agora aconteceu uma coisa aqui que pode ser um problema que aconteça com você também, tá vendo? Ó, se liga só, se a gente for olhar para nossa animação, ela tá quebrando muito o punho aqui. Como que a gente vai fazer para resolver isso, tá? Primeiro, vamos habilitar aqui pra gente ver qual a rotação que faz essa movimentação que tá quebrando nosso punho. Aparentemente é essa rotação aqui, ou seja, é o nosso eixo Z. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alterar ele para ficar do jeito que a gente quer. Então a gente vai dar um play aqui, ó, e ver mais ou menos onde que tá o problema, ó, pra gente ir ajustando. Já ficou com uma sensação bem melhor. Quando a gente animar ali os dedinhos, vai ficar ainda mais legal. Beleza, vamos agora para a nossa outra mão. Beleza, feito isso também agora a nossa mãozinha tá com uma sensação bem mais agradável, olha só. Tá com uma sensação bem bacana. E eu quero fazer agora mais um detalhezinho nos dedos. Basicamente aqui a gente só mexeu na rotação dos dedos, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Acho que a gente pode até, na verdade, fechar um pouco mais eles. Um pouco menos, talvez. Fechou agora que a gente já mexeu nos dedos, já mexeu aqui no capuz, agora vamos dar uma brincada no tecido aqui do nosso personagem. E basicamente o que eu vou fazer aqui é o tecido meio que seguindo aqui o movimento do nosso personagem. Nada muito complicado. E eu vou usar a mesma técnica que a gente usou no início do tutorial para poder fazer a contra-animação aqui do tecido também, ó.
Só que dessa vez eu vou fazer o contrário. A velocidade de entrada vai ser igual a da saída e não a de saída vai ser igual a de entrada, entendeu? Eu meio que inverti ali o processo para criar esse pequeno detalhe aqui. Bom, finalizado aqui as animações dos tecidos, eu fiz uma coisa muito simples, ó. O tecido tá se mexendo bem macinho, porque também o personagem tá se mexendo bem devagar, então não seria interessante criar uma animação muito bizarra. Uma outra coisa também que eu descobri é que esse rig tem um controlador para respiração. Eu achei que não tinha no início, mas ele tem sim, se liga só. Ele cria essa pequena respiração aqui e eu vou usar isso aqui também, vamos lá. Bom, e depois de adicionar todos esses detalhes, de usar aqui as nossas layers para poder brincar com o nosso idol, eu acho que a gente já chegou no resultado bacana. Eu vou dar um play blast aqui para vocês darem uma olhada. Uma coisa muito interessante é que se você quiser ainda adicionar mais detalhes nesse idol, você ainda consegue. Por exemplo, você pode colocar aquelas pequenas animações de pequenos actings ali, pequenas reações do nosso personagem durante o nosso idol, fechou? Vai estar passando para vocês agora na tela um exemplo de coisas que você podem fazer extras ali com esse idol. E se vocês quiserem um tutorial de como fazer essas pequenas atuações, esses pequenos reações durante o seu Idol Cycle, vai ser uma parte 2 deste vídeo aqui. Só que para isso esse vídeo vai ter que ter bastante like, então faz o seguinte, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal para receber inclusive a parte 2 desse Idol aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado, vou deixar a animação rodando aí na tela para você ver. Eu acho que a animação ficou bem bacana, ela tá criando um ciclo, né? O loop ficou bem legal, ela tá loopando bem certinho. Você pode ver que não tem nenhuma travada quando a animação reinicia. Tudo isso por causa daqueles ajustes que a gente fez nas nossas keyframes para elas começarem e terminarem com a mesma velocidade. Eu espero de verdade que você tenha entendido o conceito disso aqui e não só um tutorial para você fazer esse único tipo de idol, sabe? É muito importante tentar entender toda a minha tentativa de passar o conceito aqui de como funciona isso aqui para vocês, fechou? Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela agora 2 vídeos para você assistir. Um eu tô te indicando e o outro o próprio YouTube tá te indicando. Não esquece de me seguir nas redes sociais, se inscreve no canal, um abraço e é isso aí, eu fui!